VRT News de volta e agora nós vamos abordar inovação. Temos aqui dois convidados. O Anders Rinaldi, que é especialista no desenvolvimento de produtos digitais, e o Rodolfo Brant, especialista em realidade virtual. Vocês dois são sócios da Dive Realty e falam sobre metaverso, que é uma super novidade. Exato. Então a gente quer saber tudo. Quem começa com a gente? Acho que, assim, pra gente começar pelo princípio mesmo, o que é o metaverso, né? Eu digo, se alguém disser que sabe o que é o metaverso, essa pessoa está um pouco desinformada, porque Que alívio. porque a questão é um conceito todo em construção que veio do Snow Crash, e basicamente esse metaverso é um local onde a gente interage como na vida real, mas é uma simulação, né? Criada por uma tecnologia, pode ser realidade virtual ou mesmo implantes que o pessoal diz que vai dar, né, para fazer. O Elon Musk tem a Neuralink, né, que é uma empresa que faz implantes para cérebro, para máquina, né, você otimizar o cérebro, né, junto à máquina. Inclusive, Eu tenho um exemplo de filme que ilustra bem isso, né, para a gente. O Matrix? Exatamente. Né? Esse é um ótimo exemplo. Sim. Mas a questão que eu estou querendo dizer do metaverso é que, assim, acho que uma coisa que eu e o Andres a gente fala muito é que, assim, agora todo mundo chama tudo de metaverso, e aí o que é o metaverso, entendeu? Tem algumas características que são claras, que fazem parte do metaverso, que é a questão de ser multijogador, no sentido você está usando um óculos ou algum device, um computador, né? Alguma coisa do tipo, e você se comunica com os outros, você interage, é como na vida real, né? E você tem um mundo ali que tem as regras dele e você participa daquele mundo, né? Na realidade virtual é a parte onde isso fica mais imersivo, né? Uhum. No sentido, você parece, você olha para o lado, você olha para cima, você vê coisa, olha para trás, tem gente, então acaba ficando uma coisa bem interessante, né? Inclusive, e por que vocês entraram nesse mundo? Por que a gente entrou nesse mundo? Porque eu e o Andres nos conhecemos num curso, né, na verdade, de acústica, né, e áudio, que a gente gosta também, e faz parte, né, do negócio, porque é um dos nossos sentidos, né? Uhum. E um dos sentidos que a realidade virtual e aumentada chegam, né? Por exemplo, o cheiro ainda tem algumas iniciativas e tal, mas vamos chegar lá. Eu acho que é capaz de chegarmos lá, né? Mas começamos assim, nos conhecemos, a gente quis fazer um projeto que chamava Empatia, que veio de um livro do Jaron Lanier, que é um dos pioneiros da realidade virtual. Ele, na verdade, foi o cara que trouxe esse nome, né? Realidade virtual para o negócio. Já isso, sei lá, acho que é anos 60. O cara já estava mexendo com isso. Então, pra você ter uma noção do quão o cara é para frente, né? Aí eu li um capítulo que é sobre empatia, né? Como você pode gerar empatia com os outros. Por exemplo, eu posso colocar aqui um óculos e talvez colocar você numa situação de alguém que sofreu algo ou tem alguma questão de discriminação, etc. E a gente falou, vamos fazer esse projeto? No fim, o Anders já até fazia coisas desse tipo. Eu comecei junto com ele, até aprendi bastante com o próprio Anders, né? Depois acabei estudando por conta própria e fazendo curso, etc. Mas foi assim que tudo começou, né? Foi assim que tudo começou e a gente achou brilhante, né, essa ideia de a gente conseguir expandir a experiência humana, né? Nossa, isso é muito legal. Vamos falar um pouco com o Anders também. Sim. Como é que liga tudo isso com empatia? Como é que vocês fizeram isso? Acho que eu vou colocar em perspectiva, né? Eu tive contato com a realidade virtual dentro da Escola Politécnica, da USP, e foi em 2013, se eu não me engano. E aí ainda era um trambolho, né? Todo o equipamento, você tinha que colocar sensores nos cantos da sala e tal. Mas no momento que eu usei, talvez a grande diferença entre a realidade virtual e outros tipos de mídia é a sensação de presença, né? Uhum. Então, com os óculos ali te fechando no ambiente virtual, quando você move a cabeça, você tem a mesma sensação de quando você está presente, né?
E isso permite um grau de sensibilização e de envolvimento muito maior com uma narrativa, com um processo educacional, por exemplo, né? O processo físico é o mesmo, então? Exato, exato. Então Consegue a sensação reproduzir. física é mais próxima daquela que você tem no mundo palpável, né? Então isso já me apaixonou, digamos, né, por isso. E na época a gente estava tratando muito do tema da saúde mental. Depois a pandemia veio e colocou isso ainda mais em evidência, né? Mas a discussão naquele momento era como que a gente faz as pessoas terem uma sensibilização maior, na época era no Setembro Amarelo, né? Com os casos de depressão, né? E a gente já tinha visto algumas iniciativas que tentavam fazer isso, mas nunca em realidade virtual. Então, esse primeiro projeto, que foi um piloto, né? E a gente acabou aprendendo muito com ele, era colocar o usuário na posição de uma pessoa que tem depressão e que ela está dentro de um ambiente virtual e os objetos desse espaço vão contando histórias, depoimentos de uma pessoa que realmente teve depressão, claro que adaptados, né? Mas, então, a gente percebeu que a empatia vinha de você se colocar literalmente no lugar daquela pessoa. De outra pessoa. Que, apesar das outras mídias terem formas, né? O cinema, obviamente, ele produz empatia. Mas não é a empatia que você sente no lugar da pessoa, né? Então, acho que foi essa um pouco a oportunidade. Aí foi o gancho, né, que a gente entrou na incubação lá do Hospital Oswaldo Cruz. Isso. Que Anders trabalhava no Oswaldo Cruz na parte de vídeo, né? Isso. E mostrou pro diretor de inovação o que a gente estava fazendo. Ele falou, pô, que legal, vamos conversar, não sei o quê. E daí, no fim, fomos incubados lá e fizemos alguns projetos com eles lá. E depois recebemos investimento e agora estamos tocando a vida e tentando solucionar problemas das pessoas usando essas tecnologias e criar valor mesmo. E o resultado? Eu vou comentar a própria experiência do Oswaldo Cruz, né? Na verdade, eu trabalhei na equipe de inovação do Oswaldo Cruz, enquanto a gente estava na Dive desenvolvendo a nossa tecnologia também. Mas tem um caso muito relevante, que é um software que a gente desenvolveu lá, que traz o exame de imagem de um paciente em 3D para a realidade virtual. Então, você pega literalmente uma cópia do paciente, um gêmeo digital dele, digamos assim, e coloca na mão do cirurgião ou do médico. E os cirurgiões viram muito valor nisso porque eles têm a visão em profundidade, né? Então, o depoimento lá do Dr. Rafael, que foi o pioneiro lá no uso, era que você via na realidade virtual a mesma coisa que você via na mesa de cirurgia. Então, você poderia ensaiar um procedimento, né, antes de levar isso para o paciente de fato. Então, o valor, nesse caso, é que você consegue fazer um planejamento muito mais preciso, com a sensação de presença e de profundidade, né? E de fato, esse software, assim, para trazer um exemplo mais prático, teve um caso ali que depois foi tema de matérias também, mas era uma cirurgia que tinha previsão de durar em torno de 7 horas e o tempo final da cirurgia foi de 1h30. Né? Então, o uso dessa tecnologia garantiu muito mais segurança para paciente, né? E além do resultado o resultado financeiro, digamos, de menos tempo de sala cirúrgica e tal. Mas o impacto, de fato, foi que a paciente está bem, né? Tá por aí hoje, né? Então, isso foi muito legal. E aí, a gente avançou, né, nesse software para torná-lo algo do metaverso. Ou seja, né, a gente criou uma sala virtual na qual médicos em várias partes do país ou do mundo podem entrar, compartilhar daquele exame e discutir os seus casos. Né? Quer dizer, não é só aqui que se tem acesso a essa tecnologia. Não, Vocês pensaram em tudo aí. Sim, e o interessante é que a gente tem visto muito o metaverso enquanto uma rede social até agora, né? Acho que a experiência da Meta ou de outras é muito no âmbito social e a gente quer, talvez, dar um passo a mais e ver que problemas do mundo real a gente resolve no mundo virtual, mas que entrega valor, né, de fato. Muito bom. E assim, a experiência com os pacientes, como tá? Vocês já têm o resultado disso? Com os pacientes? Com as pessoas que têm os problemas específicos. Essa tecnologia é usada bastante na parte de psiquiatria, né, de transtornos psiquiátricos, no tratamento de fobias, por exemplo, e na melhora da função social. Né? Então, você consegue ensaiar algumas situações sociais e quebrar algumas barreiras que, às vezes, as pessoas têm. No caso do Oswaldo Cruz, é um hospital que não tem uma parte psiquiátrica, né? Mas a gente tem visto isso fora do hospital.
E Nossa, é revolucionário. É, legal. E só um adendo aí, pelo que você disse, essa questão de problemas que a gente traz não é também só problemas de saúde, né? São problemas no sentido que são, entraves da vida, Por exemplo, você se comunicar de uma forma imersiva e mostrar, fazer uma apresentação por exemplo, de um produto para uma pessoa que está na China. Entendeu? Você pode fazer isso dentro do negócio. Então, isso vai servir para... Não serve só para a saúde, serve para varejo, serve para a indústria. E nós estamos conversando com pessoas de todos esses segmentos, né? De vários outros segmentos, até seguros, assim, várias coisas existem, problemas ou entraves que a nossa tecnologia pode melhorar, porque você diminuindo esse espaço geográfico, né, deixando as pessoas mais próximas de uma forma imersiva, é uma coisa que pode criar muito valor em muitas situações, né? Como o Anderson mesmo citou, né? Treinamento, como isso que eu disse, da pessoa mostrar, sei lá, os produtos dela no metaverso, até posicionamento de marca, no sentido de vamos fazer uma experiência do banco tal dentro do metaverso. Você já tem o resultado. E fazer algo disruptivo no sentido de que às vezes a pessoa pode ganhar algum bônus ali dentro por participar, por criar uma comunidade da empresa, né? Enfim, muito está sendo discutido e testado, né? Porque, assim, como eu disse no começo, a gente está construindo isso é uma coisa nova, ainda não tem um padrão estabelecido. A gente que está criando esse padrão, no sentido... Não, a gente, quando eu digo, nós e as pessoas que trabalham com realidade virtual, realidade aumentada, metaverso e a infraestrutura também para isso tudo acontecer, que envolve não só a nossa know-how como banco de dados, servidor, assim, coisas mais profundas e mais técnicas que a cada dia vocês vão descobrindo, né? A gente vai descobrindo e essas coisas também avançam, né? Como, Sim. por exemplo, um exemplo prático bom disso é o 5G, que está começando a ser implantado. Isso vai ter uma convergência com o que a gente faz. E a gente vai poder fazer coisas mais legais. Porque a gente vai ter mais velocidade, que quer dizer mais largura de banda, mais informação passando, mais agilidade, né? Então, não só isso, como sensores também estão evoluindo rápido. Então, assim, na verdade, quando a gente olha micro, a gente tem que olhar o ecossistema todo, né, que está evoluindo. Perfeito. Nossa, muito bom, muito interessante, muito inovador. E a gente quer saber de mais novidades, tá? Agradecemos muito a presença de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente fica super à disposição, né? O nosso LinkedIn está aí. A gente tem o site da Dive também, se quiserem visitar, conhecer, entrar em contato. Estamos sedentos por falar com as pessoas e entender os problemas e as soluções que a gente pode levar. Exato. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. VRT News volta já já.